Royal Black Diamond da Monavi, Fernão Mattori! Sensacional, show de bola, Energize, ativar de novo. Enfim, evento tá maravilhoso, emocionante, né? Acho que todo mundo que está aqui está acompanhando, está vendo várias histórias, Projeto More, enfim, muita novidade, isso está sendo fantástico, né? O nome o tema do nosso evento, né? Vision, é um tema muito importante para mim, na verdade. Por quê? Porque foi uma convenção que eu fui em julho de 2010, em Salt Lake, quando eu atingi o título de Ruby e eu ganhei essa viagem da Monavi. Eu participei de uma convenção nos Estados Unidos. Lembra, Mar? E essa convenção chamava Vision. Então, para mim, é o melhor nome que pode ter. Eu gosto muito de falar de visão. Eu gosto porque abre o nosso caminho, né? Vai colocando o solo cada vez mais sólido, né? mais fértil, a gente enxergar longe, ver o que a maioria não vê. E eu gosto disso. E nesse evento que eu fui em Salt Lake, eu ainda estava naquela, será que funciona, será que não funciona? Sempre fui um cara muito crítico, sempre fui um cara que reclamei no meu começo da Monavi, será que vai, será que não vai? Marquinhos, pelo amor de Deus, onde você me colocou? Não está dando, não vai acontecer. Só que eu sempre fui fazendo. Eu acreditava muito nele, né? E aí eu fui seguindo os passos. E lá nesse evento eu tomei uma decisão, né? E quando eu estava lá no evento, daí eu era Ruby, enfim, era uma convenção também para, acho que umas 8.000 pessoas, né? Umas 9.000 pessoas. Aí chamaram os Black Diamonds no palco. Lembra disso? Marquinhos estava também, magrinho, né, magrinho? Show. Chamaram os Black Diamonds no palco. Foram mais de 100 Black Diamonds. Eu olhei aquilo lá e falei assim, nossa... tem alguma coisa estranha. Será que a qualificação de Black Diamond aqui é diferente? Será que é mais fácil atingir? Enfim. Aí quando eu vi aquilo acontecendo e um monte de líder falando um monte de coisa bacana, legal, eu parei, olhei para o Marquinhos e falei assim, caramba, meu, não é que esse negócio dá certo, funciona? E aí a gente um olhou para o outro e falou assim, cara, e melhor de tudo, sabe quantos Black Diamonds tem no Brasil? Nenhum. Caramba! E aquilo abriu minha cabeça, né? A minha visão, ela expandiu de tal maneira que eu voltei para o Brasil e eu tomei a decisão de nunca mais pensar em desistir desse negócio, né? E aí que eu vou colocar um pouco de experiências aí que eu tive ultimamente, nesses 20 dias, que foi fantástico. Cadê o Anderson? O Celeste está aí? Levanta! A Sam está aí também? Não? Cadê? Show! Foi um prazer enorme conhecer esse casal aí maravilhoso, a gente teve uma experiência muito legal lá no Japão, são líderes que estão fazendo um trabalho excelente, olha os filhos dele lá, show. E uma salva de palmas para os líderes, né? A Sandra está aí também, não? Cadê? Não enxergo. Enfim, e eu vejo aqui que tem muitos convidados hoje nessa convenção, e eu acho que o que eu falar aqui agora vai servir de repente para essas pessoas que estão em dúvida, que ainda estão indecisas, com muito medo de repente começar uma atividade nova. É um pouquinho disso, né? Se pergunte para você, né, como é que está a sua vida hoje. Será que você já chegou nos seus objetivos financeiros, familiares, valores e tudo mais? De repente sim, de repente não, para a grande maioria não, para a grande maioria a gente sabe que mais de 90% das pessoas que trabalham hoje no tradicional estão insatisfeitas com o resultado que tem. Então, por que não a gente tentar uma nova oportunidade? Por que não a gente não se envolver, de repente, com uma empresa que tem uma alma que é brasileira, tem uma essência completamente nossa, aqui do Brasil? Isso nunca aconteceu na história do marketing de relacionamento, da indústria de venda direta. Uma empresa com uma infra americana, multinacional, e com uma alma todinha nossa. O açaí é nosso. A gente tem que ser o maior país da Monavi em faturamento. Isso é fato, vai acontecer. Eu estou enxergando isso agora. E eu tomei essa decisão lá no Vision, eu voltei, eu tinha 2 negócios em paralelo, eu trabalhava com outras coisas, e eu comecei a me dedicar um pouco mais para a Monavi. Porque eu me perguntei em um negócio, onde eu estou hoje vai realizar meus sonhos?
Primeiro de tudo, você tem que ter um sonho. Segundo, se questione. Onde você está hoje, vai realizar seus sonhos? Não. Era a minha resposta. Então eu inverti. Eu falei assim, então eu não posso mais lidar com a Monavi como um plano B, como um plano C. Se é na Monavi que eu vou realizar meus sonhos, tem que ser meu plano A. E eu comecei a questionar, então, mas você vai sair do tradicional, você vai sair da sua empresa, você vai abandonar? Não. Agora eu vou ter alguns planos A na minha vida, que eu vou ter que trabalhar e dividir meu tempo da melhor forma possível, para que eu gere resultado suficiente para tomar uma decisão de repente largar tudo e focar nesse projeto que eu já tinha me identificado que era um projeto da minha vida, Monavi. E aí eu comecei a desenvolver esse negócio. No primeiro ano, no primeiro 1 ano e meio, eu não vou dizer que eu tive foco, não tive foco nenhum. O nosso sistema era muito diferente do que é hoje, enfim. Só que quando eu tomei aquela decisão, eu falei assim, não, para o negócio acontecer, para ter Black Diamond no palco, 50, 100, a gente vai ter que trabalhar com mais profissionalismo. Então a gente vai ter que desenvolver esse negócio. Eu falo muito nos meus treinamentos para você entender o limite de repente do seu grupo, para você entender de repente o limite dos seus downlines, né? Porque eu já vi muita gente entrando no negócio e pelo fato de você não ter um patrocínio responsável, existe aquela cobrança exagerada do patrocinador, e aí o downline, o que acontece? Espana, né? Pô, entrei na Monavi para não ter chefe, para não ter ninguém me cobrando, você vem aqui me cobrar para atingir isso, atingir aquilo. Então toma cuidado, na verdade você não tem que cobrar ninguém nesse negócio. Você tem que ser o exemplo, você tem que fazer o negócio acontecer. E aí com isso você vai inspirar algumas pessoas e elas vão chegar nos objetivos que elas almejam. Falando um pouco de foco, né, e determinação. Eu acho que o Leandro, acho que foi o Leandro ou o Gabriel Kensky que falou, 2 caras que eu me espelho demais nesse negócio. Eles falaram, pô, se você não chegar em resultado na Monavi, esquece, porque você não vai ter resultado em mais nada que você vai fazer na sua vida. E eu fiquei pensando aqui, realmente, né? Por quê? Porque aqui é uma forma de você começar a empreender em um negócio. Aqui é uma forma de você começar a se desenvolver como pessoa, como empresário, como pai, como filho, como irmão. A Monavi, ela vai te cutucar nas suas piores feridas, de repente. E é ali naquele momento que você tem que estar preparado, de repente, para levantar, sacudir a cabeça e continuar seu caminho, né? E eu vejo muita gente entrando na Monavi, não fazendo o que tem que ser feito, querendo muito, fazendo pouco, querendo muito, isso é a grande maioria, e de repente desiste, depois de 1 não, depois de 2 não, os 3. Ou seja, não fez absolutamente nada. Entenda o limite do seu downline e ajude ele a se desenvolver e atingir as metas que ele tem. Os sonhos que ele vai construir no decorrer desse processo. Em 1 ano de Monavi, 1 ano e 3 meses de Monavi, gente, eu fiz R$1.000. Eu fiz R$1.060. Só que eu fiquei no negócio. Tá certo que a minha crença no negócio, ela demorou para vir. Eu não acreditei logo que eu entrei na indústria, eu não conhecia isso. Só que eu acreditava numa pessoa, que era o suficiente, que era o Marcos Clemente. E ele falava, vambora, vambora, vambora. Eu falei, eu vou seguir esse cara, vambora. Reclamando aos trancos e barrancos, eu fui. Meu primeiro ano de Monavi foi R$1.000. Tomei a decisão de fazer o negócio acontecer, fazer o negócio para valer. Meu segundo ano de Monavi fechado, eu fiz R$30.000. Caramba, olha a alavancagem, né, que o Gustavo Cerbasi colocou aqui. Não é verdade? Isso é alavancagem, olha quanto rendeu o meu negócio em 1 ano. R$30.000. Só que ali eu já sabia fazer, ali eu já tinha entendido todas as fases do meu negócio, ali eu já tinha me desenvolvido como empresário, como empreendedor. Lembra os e-mails que eu mandava para você, do mal? Descascando, nossa, xingando e tal. E eu vi que o negócio não era culpar as pessoas, não era culpar o sistema, o negócio era culpar a mim mesmo e fazer o negócio acontecer, né? Isso é um desenvolvimento pessoal que você tem que estar preparado, caso você queira atingir Black Diamond. Nem todo mundo quer. Mas se você quiser atingir o título de Black Diamond, se prepare. Se prepare. Porque o seu caminho vai ser um monte de obstáculo, um monte de buraco que você vai ter que pular, quebrar. E principalmente, você vai ter que entender muito bem o que as pessoas estão querendo. Porque o Black a gente fala que não é o título. Você já chegou num estado, né? Você viu quantos vídeos, quantas reuniões eu fiz lá em Jurerê? Eu acho que eu fiz mais de 30 reuniões.
sentava com as pessoas, falava com elas, sentava com outros grupos, conversava, falava qual era o seu problema, o que estava acontecendo. Se preocupe com eles. Todos esses líderes aqui na frente fazem isso. Por quê? A gente já chegou em determinado resultado, que muitas pessoas também precisam passar, e precisam alcançar, e precisam chegar para sentir o que a gente sentiu. E o foco é determinante. Depois no segundo ano eu fiz 30 mil, e no terceiro ano, 1 milhão. 30 mil, 1 milhão. Olha que loucura. Mas gente, olha que loucura. Nesse último ano, ali foi onde eu coloquei foco. Ali foi onde eu falei, ou vai, ou racha. Eu preciso chegar a Black Diamond. É uma necessidade. Isso tem que acontecer. Custe o que custar. E aí eu tomei essa decisão. Foi fácil acumular 1 milhão, entrar para o clube do milionário, chegar a Black Diamond? Não. As pessoas, de repente, elas veem a gente aqui no palco falando e como alcançou e tudo mais. Mas, de repente, não viu toda a trajetória, todo o processo que o Betão falou muito bem. Você tem que estar disposto a passar por esse processo. Dias, meses que eu ficava sem ver. Minha mulher, minha família. Teve eventos que eu fiz 3 cidades seguidas que eu esqueci até de tomar banho, nem tirei a roupa do corpo. Quarta, quinta e sexta. Eu fui para Salvador, Curitiba e Rio de Janeiro. Foram 3 cidades. Eu lembro agora. Levei até a roupa, mas não dava para trocar, porque era tudo voo Corujão. Eu entrava, bar, daí ia para o fechamento, daí entrava no aeroporto de novo, Corujão, aí ia para outra cidade, acompanhava de manhã, reunião 1 a 1, à noite plano, ia para outra cidade. Eu falei, por que eu trouxe a mala? Nem precisava da mala. Dormia no avião quando não dava. Isso é foco. Qual que foi meu foco? Foi virar Black Diamond? Não. Foi eu querer ter o que um Black Diamond tem. E quando eu coloquei esse foco na minha cabeça, não foi atingir o Black. Eu coloquei um cenário para mim. Ou você vira Black Diamond ou você morre. Qual que você quer? É pesado isso. Para alguns é pesado. Agora, para mim era a minha saída. Ou eu virava Black ou eu morria. Qual é a opção? E se eu falar para vocês que o sangue de vocês está secando e vai secar tudo até o ano que vem, até a Convenção Latina de 2014, e vai secar e vocês vão apagar, a não ser que vocês virem Black Diamond. Quem vai virar Black Diamond? Gente, não tem escapatória, não tem opção. Não tem opção. Ou você morre ou você vira. Não tem opção. O cara vai ficar aí sentado, já não ia ter mais ninguém nessa sala, agora. Já está levantando e cadastrando todo mundo lá fora, indo na rua, mostrando o plano, se desenvolvendo, pegando produto, abrindo porta-mala, soltando na rua, promovendo, fazendo o diabo. Porque você ia ter que virar Black Diamond em 1 ano. E esse foi o foco que eu coloquei para mim. E eu tive uma conversa séria com a Rebeca, minha mulher. Inclusive uma salva de palmas para a Rebeca. Eu falo... Ela teve um pouco afastada dos eventos, né? Porque é um filho atrás do outro, então acontece isso. Mas eu falo que o meu Royal Black Diamond, o meu sucesso, meus resultados, 80% está na mão dela, 20% está na mão da equipe, e a gente só faz aquela intermediação, né? O que eu estava falando? Royal Black. Eu tive uma conversa séria com ela. Eu falei assim, esse ano vai ter que ser o ano da nossa vida. Esse ano eu vou ter que fazer o negócio acontecer. Meu negócio principal não estava indo bem, no começo do ano, aquela coisa, meus resultados não saíam como eu queria, eu sempre fui um cara ambicioso, sempre quis muito, sempre vi meu pai trabalhar a vida inteira. Meu pai anda 50 km por dia de carro, há 60 anos, tem 74 anos na cara, não realizou, acho que metade, nem 10% do que ele queria, dos sonhos dele, enfim. E eu vi aquilo dentro de casa. Se eu não fizer alguma coisa, como é que vai ser meu destino? Como é que vai ser meu futuro? Pô, essa palestra do Gustavo Cerbasi, gente. Eu não preciso falar mais nada, ninguém aqui precisa falar mais nada. Se você pegou 5%, 10% do que esse cara falou, acabou.
Você vai se coçar para trabalhar. Você vai se coçar para desenvolver uma equipe. Você vai se coçar para fazer seu futuro em 2 anos, 3 anos. E nunca mais se preocupar com o seu futuro. Isso é renda residual. Isso é renda residual. E eu falo como empreendedor, eu já empreendia antes, 6 anos, 7 anos empreendendo. Não existe uma forma no mundo mais fácil e simples de você começar a empreender. E com sentido. O lema da Monavi é uma vida com mais sentido. Desde 2005 ela tem esse lema, gente. Você quer uma vida com mais sentido ou não? Aqui você se desenvolve. É os 5 pilares da felicidade. E você vai ver que esses 5 pilares da felicidade, nenhum deles fala de dinheiro. Nenhum. É conexão com pessoa, é aprendizado contínuo, atividade física. É mais sentido. É gratidão. É isso que você vai ter que ir se formando. E você tem que estar preparado. E por pequenos detalhes, eles são os responsáveis para te chutar, te cuspir fora, de repente, do seu sonho. Então é muito mais fácil você acreditar nas pessoas que estão ali fora, querendo roubar esse seu sonho. Você sai nessa porta, gente, daqui para fora, a galera lá te surrando, te dando porrada, todo dia. É 8 da manhã, aquela rotina louca, e chega em casa e tal, e televisão, e não sei o que, e volta, e o dia seguinte. Eu falo para as pessoas, se você quiser chegar a Black Diamond, é só 2 coisas que você tem que fazer, só 2. Simples, eu sempre falo isso nos treinamentos. O que você tem que fazer para chegar a Black Diamond? 1, não ligar a televisão nunca mais na sua vida. Primeira coisa. Parece besteira, mas funciona. Funcionou para mim. Não funcionou, Blacks? Hã? Nunca mais ligar a televisão na sua vida. E 2, você é o culpado de tudo. Tudo. Seja do seu sucesso ou seja do seu fracasso. A culpa nunca vai ser de um terceiro, nunca. Põe isso na sua cabeça. E por que as pessoas não chegam a Black Diamond? Por esses 2 motivos. A televisão te conforta. A televisão, você chega em casa depois de um dia de trabalho estressante, o que você faz? Novelona. Top. Novelona top lá. Ah, não, agora tá meio chuviscando, não vou lá no plano não, na Paulista não, vou ter que ver uma novela aqui. Cara, isso é batata. E aí foi nessa estilingada que eu falei, a minha corrida do Black, que a gente sentou, conversou, eu comecei a planejar minha vida, comecei a planejar minha agenda. Lucão falou da disciplina, eu acordo cedo, é meu jeito, eu não consigo dormir até mais tarde, até mesmo que tem 2 feras lá que ficam pulando na minha cama no dia seguinte, de manhã, beijando, enfim, que eu amo de paixão, são meus filhos. Mas começa a dividir, começa a colocar as suas atividades diárias num papel, na sua agenda. Divide essa agenda em blocos. Faça atividade física, que é importante. Belora falou um negócio muito importante para mim. Não sei se foi na Alasca, acho que foi na Alasca. Tira 1 hora do seu dia para você. Para você. Esquece tudo. Começa a refletir. Refletir. E foi naquele start ali na Alasca que eu falei, bom, é verdade. Eu comecei a fazer mais exercício durante minha primeira hora ali do dia, na agenda, quando eu abro o dia, minha primeira hora ali, meu primeiro momento, são as atividades que eu estou me desenvolvendo agora, exercício físico, enfim, e lá eu consigo pensar, gente. Eu consigo pensar, e você vai conseguir pensar também, no quê? Nos seus desafios, onde você tem que melhorar, os grupos que precisam de você, que você vai ajudar, a visão da Monavi para os próximos 3, 4, 5, 10 anos. E você vai começar a se tornar um profissional melhor. Porque com essa agenda montada, esses blocos de horários divididos com a atividade, você vai sair da atividade e vai voltar, você vai pegar o papel, você vai pegar a sua lista, você vai começar a contatar as pessoas profissionalmente. Né, Lucão? Vamos fazer isso ano que vem, Lucão? Vamos virar Black Diamond, porra. Tá preparado, já era. Vamos embora. E aí o seu negócio ele vai abrir, o caminho ele vai ficar iluminado. O que eu pensei, depois de 1 ano de Monavi, quando eu estava no vídeo, eu falei assim, nossa, eu falava com o Scott Olsen, a gente tinha umas palavras lá, umas conversas, ele falava, eu tenho negócio na Malásia, eu tenho negócio na Coreia, eu tenho negócio não sei aonde, na Singapura, não sei o quê. Falei, caramba, daí não precisava nem ir tão longe, agora Marcelão também, rede no mundo inteiro. Eu ficava pensando, será que um dia eu vou ter isso, cara? Será que vai acontecer comigo isso? Claro que a gente pergunta, se questiona. E aí não deu outra, cara. Mês passado eu estava realizando mais um sonho na minha vida.
que é estar numa convenção, numa arena em Yokohama, no Japão, do outro lado do planeta. Eu lá, tipo, 12 mil pessoas, bombando, aquela coisa, né, certinha, né, do povo oriental, disciplina, aquela coisa toda. Você entra, tem número do seu assento ali para você sentar. Não é? Aqui abre aquela avalanche de gente, coliseu, né? Lá não, você vai, senta e tal. Claro que a gente tem que mesclar. Eu gostaria de mesclar a disciplina do povo oriental com a energia do povo brasileiro. Gente, isso aí não ia ter para ninguém se a gente fizesse um negócio desse. E lá eu vejo a galera disciplinada. A galera toma uma garrafa de um produto, ela leva para o caixão esse produto depois de 200 anos, lógico, porque vai viver para sempre. Tomando produto da Monavi. Mas leva, nunca mais larga, não solta. Eles entram num negócio sabendo que eles têm que ficar 10, 15, 20 anos. Eu fui dar um plano lá com o Eloy, que é meu diamante, Eloy e a Sandra. Cadê? Aí, ó, o Guru Samurai, show. Eu fui dar um plano para um cara, o cara fazendo cálculo, não quantas pessoas eu tenho que colocar. Olha o povo brasileiro, olha o pensamento. Lá eles fazem cálculo, sabe para quê? Para 10 anos. Como é que vai estar meu negócio daqui 10 anos? Matemática. Falei, nossa, eu nunca, nem sei, velho. O cara me perguntou isso, eu não sabia responder. Mas lá é a cabeça de empreendedor. E você vê lá uma arena de 12 mil pessoas, todo mundo focado no negócio. E fazendo acontecer. Gente que de repente é Star 1000, é Silver, em 3, 4 anos de negócio. Mas sabe que o negócio vai acontecer para ele, se ele ficar no negócio, se ele persistir, se ele for para cima. Você não pode se surpreender com sucesso nunca, jamais. Eu vejo o Nelson do Rio, cadê o Nelson do Rio? Tá aí não? Nelson, levanta aí, Nelson, cadê? Caralho, desculpa. Parabéns, cara, parabéns. O cara entrou semana retrasada, abriu primeira de Gold, semana passada fechou. É Gold, parabéns. Agora, não se surpreenda com o seu sucesso. Porque se você se surpreender com o seu sucesso, não se assuste ao se surpreender com o seu fracasso. O sucesso, ele é uma consequência de um trabalho bem realizado. Então pega essa galera, ajude esse pessoal a chegar nos objetivos que eles querem. Sucesso rápido é importante, é ótimo, eu gosto, acho top quando entra e explode. Agora a gente tem que fazer um trabalho focado ali na organização para ajudar todo mundo a se desenvolver, treinar o pessoal, conscientizar, né? Pô, ele está conhecendo hoje Eduardo Fraia, diretor-geral, Maurício Patrocínio, Maurício Belora, CEO, conhecendo hoje, o cara já é Gold, imagina. Enfim, é o que eu falo para todo mundo, esteja preparado para ser Star 1000 de repente 9 anos, caso, claro, óbvio, isso não vai acontecer com você. Mas se você estiver preparado para ficar Star 1000 em 9 anos, eu tenho certeza absoluta que no 10º ano você vira Black Diamond. Certeza absoluta. Porque já o dinheiro não vai ser o foco, o financeiro não vai ser o foco, e isso tem que ser desde o momento que você entra na Monavi, não depois. O meu foco foi dinheiro no primeiro ano. Quanto eu ganhei? R$1.000. Hoje você cadastra 2, ganha quanto? 1.300. 12 meses de negócio ganha isso. O seu foco tem que ser outro. O seu foco tem que ser aonde? Em desenvolvimento pessoal. Entre na Monavi para se desenvolver como pessoa. Que o dinheiro ele vai vir correndo atrás de você. Você não vai nem perceber. Detalhe, 3º ano, 1 milhão. 4º ano, 3. Dinheiro está correndo atrás de mim. Está vindo. Só que eu já mudei o meu foco. Meu foco já não é mais ele. Meu foco é ter negócio no mundo inteiro. Meu foco era estar no Japão, falando para 12 mil pessoas. Ali era meu foco. Ali eu estava realizando um sonho. E eu peguei 50 pessoas lá no Japão. A gente se uniu, todos os grupos, né? A gente estava com 400 brasileiros lá. A gente pegou 50 pessoas, pegamos um avião, voamos 1.500 quilômetros lá, para o Havaí japonês, Okinawa. Não é o Havaí verdadeiro, mas é o começo, né? Para sentir o gostinho já. Chegamos em Okinawa, um mega resort fechado, top, a gente lá para gerar uma conexão todo mundo. Falei, legal, gostaram do resort, gostaram da piscina, legal, comida à vontade, legal. Mas galera, sala, vamos para a sala. Vamos para a sala. 8 da manhã às 8 da noite a gente ficou trancado numa sala e trocando experiência. Trocando experiência. E eu tenho certeza que quem estava ali, tenho certeza absoluta, vai chegar muito longe no negócio.
Porque entendeu, conscientizou. O Japão, eles têm um porquê muito forte, que eu queria até trazer para cá, mas é impossível, é cultural. Lá eles têm um porquê para fazer o negócio violentamente. Claro que um aqui ou outro vai ter um porquê muito forte, mas generalizando, a pessoa entra no oba-oba. E lá não. Lá tem muito decasseg, lá tem muita pessoa que vai para ficar 1 ano, 2, juntar dinheiro, voltar para o Brasil e abrir um negócio. Sabe quantos anos essas pessoas já estão lá no Japão? 10, 15, 20, 30, 40 anos. E não juntaram 1 centavo. Quando a gente foi para Okinawa, gente me agradecia e chorava. Vários. Falei, caramba, por quê? Porque os caras estão há 8 anos, 10 anos, 15 anos. Eles nunca tiraram uma semana para curtir. Eles ficam enfurnados na fábrica, colocando porca num parafuso e vendendo peça. Há mais de 10 anos eles estão assim. Será que isso é um porquê? Qual era o porquê do cara? Era virar Black Diamond? Não, é sair daquele inferno e ter uma qualidade de vida. Esse é o porquê. Não é virar Black Diamond. Qual era o meu porquê, o meu foco? Era ter o estilo de vida, é ter tranquilidade financeira. É eu não ficar profissionalmente igual o meu pai, de repente, que eu acompanhei a minha vida inteira. Então eu tive que tomar atitude. Eu tive que tomar decisões importantes na minha vida. Valeu a pena, linda? Valeu, né? Aí. Vale a pena, gente. Vale a pena. Vocês estão simplesmente embrionário o nosso negócio. Vocês não têm noção do que vai acontecer. Eu não tenho. E vocês muito menos. Muito menos. A gente vai explodir. A gente vai ser a maior empresa de venda direta do Brasil. Você pode ter certeza. A gente vai fazer essa porra acontecer, velho. Vamos, vamos. Só que sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho a gente não chega em nenhum lugar. Eu preciso de vocês. Quem tá comigo? Quem tá comigo?